Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter Teixeira de Andrade. Boa noite. É com você, Gilberto Catira. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um programa Projeto Iniciação, nesta noite de sábado. Estamos aí. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para assistir ao programa, o nosso projeto Iniciação, hoje, né? 27 de setembro de 2025. Então, estamos aqui reunidos para realizar os estudos do dia, né? Esse nosso encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. São duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petron Blavatsky, através da doutrina secreta, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E também nós abordamos também os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Muito bem. Então, aqui o nosso encontro chama-se Projeto Iniciação. O Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa deve realizar na sua vida, né? Para realizar esse projeto de iniciação, o trabalho de autoconhecimento, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? A pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar, mas nós, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem fazer o seu caminho da iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como que eu posso me aproximar da Sociedade Brasileira de Eubiose? É muito simples. É só entrar uma ferramenta de busca na internet, colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai imediatamente encontrar o link da SBE, da Eubiose, né? Encontrando o link da Eubiose, a pessoa então entra e vai localizar vai ter muitas informações a respeito da instituição, né? Está lá disponível, né? Informações importantes. E também vai encontrar lá um determinado lugar onde ela pode encontrar departamentos da Eubiose que existem no Brasil e no exterior, não é verdade? Então ela é solicitado a pessoa colocar o estado em que ela está e a cidade e o estado. Automaticamente vai aparecer nessa informação o departamento que está perto da sua cidade, que está na sua cidade ou perto da sua cidade. Então a pessoa é importante que a pessoa faça, de preferência, o curso presencial. Então, ela vai, se tiver um departamento na sua cidade, é o ideal, né? Ou um departamento próximo à sua cidade, né? Aí ela entra em contato com o departamento, né? No site tem o endereço, telefone, e-mail, todas as informações. A pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição. Normalmente, o primeiro curso chama-se o grau peregrino, e sempre inicia sempre na segunda semana de janeiro de cada ano, né? A pessoa pode ir fazer a sua inscrição. Agora, também tem uma outra possibilidade. Se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, ou os departamentos ficarem longe da sua cidade, e haja impossibilidade dela, evidentemente, fazer o curso de forma presencial, então ela pode fazer o curso, o peregrino, através do que se chama EAD, Ensino à Distância. Também ela entra em contato com o departamento, faz a sua inscrição e ela vai receber as aulas pela internet. Pronto, ela vai fazer progressivamente, ela vai recebendo as aulas, ela vai se informando e vai estudando a respeito de todos os assuntos pertinentes ao grau peregrino. Devemos dizer que o grau peregrino é o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus, né? Cada grau o tempo de um ano, né?
não um ano de aula, mas dá mais ou menos uns 9 meses de aula, 10 meses. Então, ela pode, então, o que fazer? Totalizando 5 graus, ela tem o direito de fazer parte como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode assistir palestras internas, externas, participar de ritualísticas, isso é muito importante, né? E participar de todos os eventos necessários, né? para a sua continuidade no estudo da eubiose, né? E mais do que nunca, muito importante, ela tem o direito de estudar as cartas de revelação do professor Henrique de Souza. Todo o departamento tem as cartas de revelação na biblioteca. Então, a pessoa vai na biblioteca e estuda as cartas de revelação, que são milhares e milhares de páginas. É um conhecimento extraordinário que a pessoa tem ali, a possibilidade de se aprofundar nos conhecimentos iniciáticos, cósmicos, e assim por diante, evolutivos e assim por diante. Né? Isso é muito importante, então, essa questão da pessoa assim, vir para a Sociedade Brasileira de Eubiose e fazer o seu curso de iniciação aqui. Né? Então, aí, eu quero também apenas dizer que, para quem está eu disse que os cursos no Brasil começam, geralmente, nos departamentos, segunda semana de janeiro. Alguns departamentos começam em fevereiro ou em março, né? Mas na segunda semana de janeiro já começam, em grande parte dos departamentos, a aula inicia. Né? Então, aí está essa questão. Uma outra coisa que eu quero dizer, a quem mora em São Paulo, agora uma notícia para São Paulo. Quem mora em São Paulo, existe um departamento justamente na Moca, departamento da Moca, né? Departamento da Moca, da SBE. O departamento da Moca está iniciando um curso peregrino agora em setembro, excepcionalmente em setembro. Então, aí está justamente a imagem aí, na Moca, tem todas aí. Tá tudo aí. Rua Conde Prates, 988, Moca, São Paulo. Tem um telefone, né? 20 21 7290. A pessoa pode, então, já tem as informações, né? Tem tudo aí. Estuda cosmogênese, antropogênese, nossa Constituição Oculta, tudo aí. Início de aula em setembro. Então, a pessoa pode já começar o seu curso e, progressivamente, se aproximar, adiantar o seu processo de iniciação até o ponto de tornar-se membro efetivo membro da série interna, que se chama da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, isso é algo muito importante, então, para todos aqueles que desejam fazer a sua iniciação. Tudo bem? Aí estão essas informações importantes para todos aqueles que desejam fazer isso. Né? Muito bem. Então, aqui na nossa programação, nós estamos hoje no encontro número 177, né? Nós vamos aqui começar um tema muito importante, que é justamente estudamos o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é chamada Sublime Canção. Isso lá da Índia, da Antiguidade, né? A Sublime Canção. Evidentemente, é um ensinamento muito antigo, né? Mas de uma profundidade enorme. Né? Então, o livro Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita significa a canção Gita de Deus, Bhagavan. Gita significa canção e Bhagavan significa Deus. Então, a canção de Deus, ou a sublime canção. Devemos dizer que a literatura indica que esse nome é feminino, né? Então, normalmente, a gente, a rigor, lá, baseado no sânscrito, nós devíamos falar assim, a Bhagavad Gita. Né? Pelo sânscrito, o termo é feminino. Então, o correto seria, seguindo o sânscrito, a Bhagavad Gita. Mas aqui nós vamos usar, diferentemente, o termo o Bhagavad Gita. Simplesmente dizendo o livro Bhagavad Gita. Quando eu falar o Bhagavad Gita, eu estou dizendo o livro Bhagavad Gita. Tudo bem? Não estamos desobedecendo nenhuma norma gramatical, mas essa é a informação que eu devo passar. Então, nós temos aqui uma introdução. Vamos fazer uma introdução a respeito desse assunto. Né? O Bhagavad Gita significa a canção, Gita de Deus, Bhagavan. Os leitores de todo o mundo
reverenciam o Bhagavad Gita como o livro mais importante da literatura védica. Olha, o livro mais importante da literatura védica. O vasto corpo de textos em sânscrito, que inclui os Vedas e os tem como fundamento. Veja a importância desse livro. Né? O Bhagavad Gita é, em si, apenas um capítulo do Mahabharata. Ó, um capítulo do Mahabharata. Um livro tão extenso que o livro de recordes do Guinness o chama de o mais longo do mundo. Ó, o livro Guinness, né, que é o livro dos recordes, né, eles consideram que é o livro mais extenso, mais longo do mundo, né, justamente o Mahabharata. Né? No entanto, em seus curtos 700 versos, o Bhagavad Gita destila a sabedoria de todos os Vedas. O livro que está à venda aí nas livrarias é um livro fininho por fora, né? Mas por dentro é uma imensidão. É o cosmos. O cosmos está contido ali dentro do Bhagavad Gita. Né? Para entender o contexto do Bhagavad Gita, consideramos esses incidentes anteriores do Mahabharata. Agora vamos contar o que aconteceu naquele tempo, né? Há milhares de anos. Né? Então, é uma história muito interessante. Né? Depois a gente traduz para ver o significado dessa história no texto, na conceituação filosófica do livro. Né? Dhritarashtra, olha, tem dois seres, chamados Dhritarashtra e Pandu. Eram irmãos, príncipes herdeiros do trono. Então, eram dois seres, Dhritarashtra e Pandu, que eram irmãos e príncipes herdeiros de um trono. Dhritarashtra nasceu cego, um dos irmãos nasceu cego, e, portanto, o reino foi para o jovem Pandu. Né? O Dhritarashtra nasceu cego. Automaticamente, por convenção lá da realeza, o reino passou para a direção do jovem Pandu. Então, o que aconteceu na sequência? Pandu gerou 5 filhos, conhecidos como Pandavas. Ele gerou 5 filhos chamados Pandavas, incluindo o incomparável guerreiro Arjuna, que é uma figura central no Bhagavad Gita. Né? Então, o Pandu gerou 5 filhos, conhecidos como Pandavas, e incluía o incomparável guerreiro Arjuna. Dhritarashtra, né? O seu irmão, né? Teve 100 filhos, mas esses 100 filhos dizem que é de maneira simbólica. A literatura diz que esses 100 filhos têm um significado simbólico. Né? 100 filhos e foi liderados por um ser muito ambicioso e perverso, Duryodhana. Era um ser muito perverso e muito ambicioso, chamado Duryodhana. O Pandu morreu. E Dhritarashtra aceitou o trono como protetor dos jovens Pandavas. Então, o Pandava recebeu o trono como protetor dos jovens Pandavas. Mas a afeição de Dhritarashtra por seus filhos obscureceu seu julgamento, levando-o a concordar com as tentativas sinistras de Duryodhana de matar e derrotar os Pandavas. Aí começou a haver um choque, né? entre esses seres, que são da mesma família. Né? Essas tentativas falharam, mas, por fim, levaram a uma grande guerra, envolvendo praticamente todos os principais reinos daquela terra. Né? A batalha entre primos aconteceu na planície de Kurukshetra, ao norte da atual Delhi, capital da Índia, Delhi, hoje, Nova Delhi. Né? Então, então, o Bhagavad Gita é uma luta entre primos. Isso significa o quê? O que significa isso? Uma batalha familiar. Olha que interessante. Uma batalha familiar. Isso tem uma importância muito grande. Depois nós vamos ver o Krishna, que é um ser de enorme evolução espiritual. Krishna vai mostrar isso exatamente para o Arjuna, justamente essa questão toda. Né? A luta entre primos. A luta entre seres que pertencem à mesma família. Significa uma luta interna. Olha, nós começamos a ver isso, né? Uma luta interna. É a própria luta que nós temos dentro de nós mesmos para atingir o autoconhecimento. Né? Então, é isso aí. Então, o Bhagavad Gita
é um episódio da grande e antiga epopeia hindu intitulada Mahabharata. Dizemos sinteticamente, é uma guerra entre Kurus e Pandavas. Kurus e Pandavas, na Índia. Essa guerra se deu para a posse de Hastinapura, uma cidade importante lá, capital do reino, né? O rei Vishitravirya casou com 2 irmãs e morreu sem deixar filhos. Vyasa, irmão do falecido, casou com as viúvas. Teve 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Já falamos isso, né? Isso aí. Estou repetindo agora para ficar bem gravado. O Dhritarashtra gerou 100 filhos, de maneira simbólica. Existe um simbolismo disso, né? E Pandu teve 5 filhos, que são os guerreiros Pandavas. Dhritarashtra perdeu a visão, como nós falamos, né? E entregou o poder ao seu filho Duryodhana. Este, com o conhecimento do pai, baniu do país os 5 filhos de Pandu, seus primos. Então, Duryodhana, o que ele fez? Ele assumiu o poder no reino e expulsou seus primos. Né? Então, os Pandavas. Então, os Kurus, resumindo, nessa família, os Kurus expulsaram os Pandavas do reino. Eles tiveram que sair do reino. Né? Mas o comandante de Duryodhana, justamente dos Kurus, era o general Bhisma. Né? O comandante Duryodhana, que comandava as forças deles, de guerreiras, era o general Bhisma. E os Pandavas, num determinado momento, eles foram expulsos e voltaram ao país. Eles foram expulsos pelos Kurus, os Pandavas, né? Mas num determinado momento eles voltaram para o país. Isso? E fizeram uma guerra contra seus primos, os Kurus. E eles eram comandados por um chefe, um guerreiro chamado Guerreiro Bhima. Então era, de um lado dos Kurus tinha o guerreiro Bhisma, e do lado dos Pandavas o guerreiro Bhima. E Arjuna era um dos filhos de Pandu. Pandu teve 5 filhos. Um dos filhos de Pandu era justamente Arjuna. Ele tinha um carro de guerra. Agora é importante. Ele, na batalha, ele tinha um carro de guerra. Era um carro, né, um tipo de uma carroça, né, uma biga, né, com roda, tudo, né, puxado por um cavalo, né, e estava no seu carro de guerra. Mas ele estava acompanhado, veja bem, acompanhado por Krishna, encarnação humana do Espírito Supremo. Então, essa história está lá, justamente o Arjuna, pronto para enfrentar seus primos Kurus, e ele tinha como comandante da sua mente, do seu espírito, justamente Krishna, que era a encarnação humana do Espírito Supremo. Justamente esse fato de ter essa guerra, né, de Arjuna estar ali pronto para lutar contra os seus primos Kurus, né, é uma guerra de família. Né? E o Arjuna tinha lá na sua biga um ser de elevada hierarquia, justamente Krishna, encarnação humana do Espírito Supremo. Aí, então, eles dialogam, eles conversam, né? Justamente Arjuna, no Bhagavad Gita, ele conversa, sempre ele conversa com o seu instrutor Krishna. E é justamente dessa conversa entre Arjuna e Krishna que surge toda a literatura, todo o livro do Bhagavad Gita. É uma coisa importantíssima, né? Então, o Bhagavad Gita tem 18 capítulos, com muitos versos. Cada capítulo, dezenas de versos, né? Um livro muito, muito, muito extenso, né? O tamanho dele é fininho, mas ele tem uma extensão filosófica extraordinária, né? Então, são 18 capítulos. Depois, nós vamos estudar aqui de maneira geral, vamos abordar os 18 capítulos inicialmente. Acho que caiu, mas o professor deve retornar daqui a pouco. O pessoal ele já está retornando aqui, ó. Pronto, professor. Aconteceu um probleminha aqui, vamos lá. Muito bem. Então, esse é o início da. Eu caí um pouquinho, mas estou de volta.
Bom, esse, então, é a base do entendimento do Bhagavad Gita, né? Então, agora são 18 capítulos. Nós vamos agora, inicialmente, fazer uma visão geral sobre os 18 capítulos, por capítulo, e vendo justamente o contexto geral. Depois, numa segunda etapa, nós vamos estudar cada capítulo. Eu escolhi determinados trechos de cada capítulo para a nossa investigação, para a nossa meditação. É isso que nós vamos fazer. Então, agora vamos começar justamente com o primeiro capítulo. Vamos agora justamente começar com o primeiro capítulo, que é justamente justamente tem esse diálogo, né, entre justamente Krishna e Arjuna, né? Então vamos aqui. Capítulo 1. O nome do capítulo é Arjuna desiste. Desiste, né? Ele desiste da guerra. Então nós vamos ver o que aconteceu. O Bhagavad Gita inicia a história com Dhritarashtra perguntando ao seu secretário Sanjaya sobre a batalha. Por meio de um benefício especial do sábio Vyasadeva, Sanjaya podia ver todos os detalhes da batalha. Sua visão incluiu a conversa de 1 hora de Arjuna com o Sr. Krishna, seu cocheiro, pouco antes do início da guerra. Como o Sr. Krishna, ele mesmo, um poderoso rei, assumiu os deveres civis de um cocheiro? Antes da batalha, quando ambos os lados buscavam alianças, antes da batalha, eles tentavam se conversar, né? Krishna ofereceu enviar seus vastos exércitos, Krishna, que é justamente o espírito, a projeção do Espírito Supremo, né? Krishna ofereceu enviar seus vastos exércitos para lutar por um lado, enquanto servia pessoalmente, não como guerreiro, do outro lado. Duryodhana ficou encantado por ter os exércitos de Krishna, e Arjuna ficou igualmente satisfeito, né, por ter seu querido amigo Krishna com ele em sua carruagem. Então ele ficou muito, muito agradecido a ele, né, de ter justamente a encarnação do Espírito Supremo, Krishna, junto com ele na carruagem, né, para ajudá-lo nessa batalha, né? Sanjaya começa a sua narração da cena do campo da batalha, revelando a diplomacia e o orgulho característico do Duryodhana. Depois de elogiar nominalmente seus oponentes, Duryodhana brada em alta voz a superioridade de suas forças, os Kurus. Então, Duryodhana diz: nós, os Kurus, somos poderosos, e alertando que eles iriam vencer a guerra. Ele deu um alerta, né? Que eles iriam vencer a guerra. Duryodhana, por exemplo, que era o líder dos Kurus, né? Então, aqui, brado em alta voz a superioridade de suas forças. O altamente respeitado Bhisma, né? O tio-avô, tanto dos Kurus quanto dos Pandavas, lidera o exército de Duryodhana, justamente dos Kurus, né? Mas quando os dois lados começam a rufar estrondosamente os tambores e soaram os altos búzios, é o lado de Duryodhana que se sente intimidado. Então, isso aí é o primeiro capítulo dessa cena inicial da guerra, né? Mas já indicado que estava lá o Arjuna com o seu orientador Bhisma, orientador Krishna, né? Para começar essa luta contra os seus primos, né? Então, Duryodhana estava confiante, mas se abalou quando os buzios foram soados. Quando as trombetas foram soadas, o Duryodhana ficou muito surpreso com aquilo, né? Arjuna estava cheio de confiança. Arjuna, dos Pandavas, né? Arjuna estava cheio de confiança, com o emblema do heróico guerreiro macaco Hanuman na bandeira da sua carruagem. Arjuna pede ao Sr. Krishna para conduzi-lo entre os dois exércitos, para que ele possa estudar seus oponentes. Então, inicialmente, o Arjuna pede ao Sr. Krishna, que é o projeção do Espírito Supremo, que o levasse a ficar entre os dois exércitos que estavam em confronto, os Kurus e os Pandavas, para ver exatamente qual era a situação, para ele ter uma visão geral da coisa, né?
Então, quando Arjuna percebe totalmente que a batalha resultará na morte de muitos parentes queridos, ele, de repente, perde a vontade de lutar. Isso é uma posição extremamente importante desse entendimento do Bhagavad Gita. Quando Arjuna chega entre as duas forças e olha para o outro lado, dos Kurus, e enxerga seus primos, ele sente um calafrio. Ele diz, puxa vida, eu vou ter que matar os meus primos. Eu tenho que lutar contra os meus primos, meus parentes, né? Em choque, ele fica em choque. O Arjuna fica em choque. O Krishna está do lado dele. Krishna está do lado dele. Né? Em choque, ele apresenta ao Senhor Krishna muitas boas razões pelas quais ele decidiu sair da batalha. Naquele momento, capítulo 1. Né? Ele chega para Krishna e diz, eu quero sair da batalha. Ele fala para Krishna, o seu condutor espiritual, eu não quero lutar contra os meus parentes. Ele se recusou, porque ia ser muito triste isso aí. Ele, Arjuna, lutar contra os seus próprios primos, né? Uma coisa impressionante. Isso, dentro do Bhagavad Gita, é uma posição extremamente importante para que a gente entenda justamente o comportamento do ser humano quando ele tem que lutar contra algo. Nós podemos entender o seguinte, olha, já nesse ponto nós entendemos, né? Arjuna iria lutar contra seus primos, seus parentes. Isso significa lutar contra ele mesmo. Vamos ver isso? Hã? Ele se recusa a matar seus parentes, mas, na verdade, ele está se recusando a lutar contra ele mesmo, a sua própria natureza interna. E a gente sabe, né? A gente sabe disso, né? Vindo para Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E a verdade nos liberta do quê? De nós mesmos. Então, todo o processo de autoconhecimento significa uma batalha contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra a nossa própria limitação espiritual. É uma batalha interna. Então, a gente vê que o Bhagavad Gita já demonstra isso, a batalha interna no sentido do autoconhecimento. A luta entre primos, né? A luta entre primos, Kurus e Pandavas. A luta entre primos, isso significa uma luta interna da própria família, mas isso significa autoconhecimento. Veja bem, em filosofia, chama-se a batalha de vencer a si mesmo. Né? Então, está. Aí então entramos no capítulo 2. Capítulo 2, reencarnação, dever e yoga. Vamos ver o capítulo 2 agora. Hein? O Bhagavad Gita nos conduz ao capítulo 2. Nunca houve, o Bhagavad Gita está escrito assim, olha o que está escrito no Bhagavad Gita. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Bhagavad Gita, não é isso? Capítulo 2, verso número 12. O que é noite para todos os seres é a hora de despertar para o autocontrolado. Olha só, olha. O que é a noite para todos os seres é a hora do despertar para o autocontrolado. É a hora de despertar para todos os seres, é a noite para o sábio introspectivo. A hora de despertar para tudo é noite para o sábio introspectivo. Então, o sábio sabe que a luta contra ele mesmo, contra as suas próprias imperfeições, significa a sua libertação. Então, lutar, que simbolicamente, aí no Bhagavad Gita, está significado como a luta contra os primos, né? Os seus parentes. Né? Muito bem. Krishna rejeita rapidamente a decisão de Arjuna de se abster de lutar. Krishna, né? Que é a projeção de Deus, né? Ele mostra para Arjuna que não é certo fazer isso, evitar a luta. Né? Quer dizer, não é certo a pessoa evitar de lutar contra si mesmo. Né? Então, Krishna rejeita rapidamente a decisão de Arjuna de se abster de lutar. Arjuna admite que está confuso e pede instruções. Arjuna diz para Krishna, eu estou confuso, não estou entendendo isso. É o ser humano. O ser humano, diante do processo da iniciação, o ser humano luta, mas ele fica inicialmente confuso a respeito de todos esses processos que nos levam pelo caminho do autoconhecimento e a libertação espiritual. Né?
Então, Arjuna admite que está confuso e pede instruções para Krishna. Nos versos restantes desse capítulo, que é o número 2, alguns dos mais conhecidos na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna representa 3 razões para Arjuna mudar de ideia. Então, o Krishna mostra para Arjuna que ele não deve deixar de lutar. Olha só. Arjuna não quer lutar contra os seus familiares, ou seja, contra os seus primos, ou seja, lutar contra ele mesmo. Arjuna, ele se negou, estava se negando a lutar contra ele mesmo, a sua transformação interna. Então, o Krishna dá 3 importantes motivos para que Arjuna continuasse a lutar. Então, vamos ver os 3 importantes motivos que constam do capítulo 2, né? A reencarnação, o dever e a yoga. Muito bem. Primeiro motivo, a alma eterna, distinta do corpo temporário, reencarna por várias vidas. Isso é citado nos versos 11 a 30. Então, o Krishna diz, olha, a alma, distintamente do corpo, né? O corpo é temporário, mas ela reencarna por várias vidas. Ela mostra para o Arjuna que o nosso processo de iniciação, de evolução, depende dos processos de reencarnatórios. Esse foi o primeiro grande motivo que Krishna mostrou para Arjuna. O segundo motivo que o Krishna mostra para Arjuna é o seguinte: como guerreiro, Arjuna tem o dever de lutar. Olha só o que Krishna fala. Você tem o dever de lutar. Então, por quê? Ele tem o dever de lutar contra os seus primos, ou contra ele mesmo. Então, é dever de cada um fazer a sua própria evolução, o seu autoconhecimento. É o segundo motivo que Krishna mostrou para Arjuna, mostrando que ele estava errado, de não querer lutar, querer evitar a luta, né? Então, ele diz, como guerreiro, Arjuna tem o dever de lutar. Isso aí, no capítulo 2, está entre os versos 31 a 38. E a terceira razão de que Krishna mostra para Arjuna a necessidade dessa luta, né? As razões de Arjuna para não lutar, embora tenham alguma base nas escrituras védicas, perdem o propósito mais elevado dos Vedas, especificamente de transcender as circunstâncias materiais através do yoga. Então, Krishna diz que ele tem que transcender as limitações, as circunstâncias materiais. Então Arjuna, Krishna deixa bem claro, né, que essa luta que ele vai travar, que é contra ele mesmo, contra seus primos, é inevitável. Ele tem o dever de fazer isso, né? E ele deve transcender as suas limitações humanas, né, a sua própria personalidade, e fazer justamente esse trabalho de transformação através de materiais, de práticas, especialmente através do yoga. Então, aí no Bhagavad Gita já dá a importância do yoga, né, no processo de transformação interna do indivíduo. Muito bem. Esse é básico no Bhagavad Gita, é básico esse entendimento. Quando Arjuna se declara que não quer lutar contra os seus filhos ou contra ele mesmo, então Krishna diz, não, é necessário lutar, é importante, é dever do indivíduo lutar contra si mesmo, transformar-se internamente. Significa o autoconhecimento, ou seja, o processo de iniciação, né? Depois que Arjuna pede esclarecimento no verso 2, no verso 54, 2,54, o Senhor Krishna conclui o capítulo com uma explicação mais esclarecedora acerca do yoga e da transcendência. Então, nesse capítulo, o Krishna, no capítulo 2, ele dá uma série de ensinamentos para o Arjuna, mostrando a importância do yoga e a importância transcendental da prática do yoga. Isso é muito importante. Isso aí nós vamos ver. Depois, na segunda, mais para frente, nós vamos estudar o capítulo 2. Eu recolhi versos muito importantes desse capítulo para a gente se aprofundar, para estudar justamente esse ensinamento de Krishna, que é o Senhor, essa projeção do Senhor do universo, né? Depois, então, aqui, o conceito de yoga, aí conforme Krishna, né, ensinou para Arjuna, o conceito de yoga, introduzido nesse capítulo, reaparece em todo o resto do Bhagavad Gita.
Veja bem, olha que importante. O conceito de yoga que justamente o Krishna ensina para Arjuna aparece em todos os capítulos, são 18 capítulos, em todo capítulo ele repete essa importante informação. É necessária a prática do yoga. Né? O yoga é muito mais do que os exercícios do Hatha Yoga familiares no Ocidente. Né? O yoga é muito mais do que os exercícios do Hatha Yoga familiares no Ocidente. Yoga, cuja raiz da palavra yush, significa ligar-se a Deus. Então, yoga significa ligação. É a mesma coisa que religião. Não a religião profana, mas o sentido do latim, religare. Né? Quando a gente estuda o termo religião, mas vendo o termo latino, do latim antigo, né? Religare, então é religar a nós mesmos, a nossa consciência superior. Né? Então, ligar, o que significa ligar-se a Deus. O que significa ligar-se a Deus significa autoconhecimento. Penetrar dentro de si mesmo e entender o Deus que existe adormecido dentro de nós. Né? Olha que importante que Krishna ensina para Arjuna. Né? Nesse capítulo 2, o Senhor Krishna apresenta o básico da yoga: controle da mente, controle dos sentidos e busca da felicidade mais alta do que a que pode ser encontrada através da mente e dos sentidos. Então, aí está, veja bem, ele fala justamente aquilo que na yoga é dito, vigilância dos sentidos. Né? O processo de iniciação requer a prática do yoga, né? Conforme Krishna ensinou, e também a vigilância dos sentidos. Vigiar tudo que está ao nosso redor, e dentro de nós, para que possamos superar as nossas limitações humanas e possamos transcender a tudo isso a fim de encontrar o Deus interno que existe dentro de nós. Então, nos capítulos posteriores, Krishna detalha vários caminhos de yoga. Esse é o capítulo 2. Nos outros capítulos, nos 16 capítulos seguintes, o Krishna então mostra para Arjuna os detalhes vários dos caminhos da yoga. Olha a importância desse livro. Né? Krishna mostra detalhadamente para Arjuna justamente como se processa esse caminho da transformação através do yoga. Né? Também somos apresentados nesse capítulo, o verso 45, e aos 3 modos na natureza. Então, existem 3 modos na natureza. Essas divisões ou qualidades da matéria, bondade, paixão e ignorância, constituem um dos ensinamentos mais intensos do Senhor Krishna. Então, Krishna então mostra para Arjuna a existência desses 3 comportamentos nossos: a bondade, a paixão e a ignorância. A bondade, a paixão e a ignorância. Como um pintor mistura azul, vermelho e amarelo para criar um espectro infinito de cores, a natureza combina bondade, paixão e ignorância para influenciar e criar qualidades distintas em todos e em tudo. Aí, Arjuna, veja, o Krishna já fala para Arjuna justamente a existência desses 3 fundamentos que existem dentro de nós. Né? Esses 3 fundamentos correspondem exatamente àquilo que a gente estuda na teosofia e na eubiose. Né? São os três logos. Né? O primeiro logos, amarelo. O segundo logos, azul. E o terceiro logos, vermelho. À medida que a gente vem do primeiro, passa pelo segundo e passa pelo terceiro logos, as vibrações tornam-se mais densas. Isso? Então, o vermelho é justamente uma qualidade bastante terrena. Né? É uma qualidade bastante terrena, né? As nossas qualidades mais íntimas. Né? O azul está no intermediário, significa o segundo trono. E o amarelo é o primeiro trono. Agora, a mistura dessas 3 cores vai indicando qualidades, novas qualidades desses componentes. Né? Um pintor que tem essas 3 cores, essas 3 tintas, ele faz qualquer tinta. Se ele tem no seu lugar de trabalho um frasco com tinta amarela, um frasco com tinta azul e um frasco com tinta vermelha, ele faz todas as cores, porque essas 3 cores são fundamentais. Se ele misturar o amarelo com o azul, dá o verde. Se ele misturar o azul, que é o segundo trono, com o vermelho, que é o terceiro trono, dá o violeta. Então, e outras, ele vai mudando, ele vai
misturando essas cores e vai, evidentemente, fazendo as cores as mais variadas possíveis. Sempre lembrando que os pintores da Renascença, eles não compravam tintas como o pintor de hoje compra. Não? Hoje, o pintor que faz? Ele vai numa loja especializada e compra a tinta que ele quer. Não é assim? Compra um frasquinho, vários frasquinhos, né? Da cor preferida dele para pintar seus quadros. Né? A tinta já vem pronta na fábrica para ele usar, o pintor moderno. Antigamente, não. O pintor tinha que fazer as suas próprias tintas. Olha que importante. Veja o fundamento do universo na mão do pintor. Então, ele tendo o amarelo, a tinta amarela, a tinta azul e a tinta vermelha, ele podia fazer todas as cores. É por isso que, na Antiguidade, principalmente aqueles quadros fantásticos da Renascença, os pintores faziam as suas próprias tintas baseadas nessas três cores fundamentais. Né? Então, capítulos posteriores, agora nessa sequência, né? Capítulos posteriores do Bhagavad Gita descreverão os efeitos nos modos, nos aspectos da vida, incluindo comida, trabalho, educação e adoração. Então, essas três misturas que nós simbolizamos com cores são relacionadas a estados vibracionais. E esses estados vibracionais está incluindo a maneira como o indivíduo se alimenta, a maneira como o indivíduo trabalha, a maneira como ele é educado ou não e como ele adora ou não as coisas do universo. Né? Através do yoga, eliminam-se as influências dos modos. Aí está. Este é a raiz. Através do yoga, nós eliminamos as influências dos modos e focamos a nossa consciência no estado universal, na síntese de tudo no universo. Né? Então, através do yoga, nós vamos nos transformando e isso nos eleva aos princípios superiores do universo. Então, escapamos dessas matizes todas que caracterizam um estado evoluído, um estado inferior, etc., justamente pelo autoconhecimento. Né? Isso é muito importante. Através do quê? Do yoga. Né? Nos capítulos 1 e 2, agora o que diz aqui as referências. Né? Nos capítulos 1 e 2, encontramos referência ao céu. Krishna fala do céu, que se refere ao reino, não ao reino espiritual de Deus, mas a planetas materiais superiores, ocupados por devas poderosos ou semideuses. Olha que interessante, né? Então, os capítulos 1 e 2 se referem aos céus. Né? Então, não se refere especificamente ao reino espiritual de Deus, mas sim a planetas materiais superiores, ocupados por devas superiores ou semideuses. Naquela época, talvez fosse difícil de entender isso, porque não se tinha um conhecimento astronômico. Estou dizendo, não os mestres sabiam disso, mas os seres do vulgo, né? Da humanidade em geral, não tinha esse conhecimento da existência de planetas, né? Exatamente como nós sabemos hoje, através da astronomia. Então, o céu não representa apenas o reino de Deus, representa os diversos estágios evolutivos que nós temos, que os seres têm no seu processo evolutivo, em planetas. Né? Então, existem planetas e mais planetas, menos evoluídos, primitivos, medianamente evolutivos, mais evoluídos e assim por diante. Né? O nosso mestre fala a esse respeito, né? Da existência de situações evolutivas diferenciadas nos planetas, nos infinitos planetas que existem no universo. Né? Então, isso é muito importante. Né? Como os devas desfrutam de vida longa, os vastos prazeres, os Vedas oferecem às pessoas interessadas vários meios para se alcançar seus mundos celestiais. Então, o que os Vedas oferecem? Os caminhos necessários para que os seres alcancem os mundos celestiais. Esses planetas, né? A gente entende como planetas. Né? Ou, evidentemente, como Jesus falava, a volta à casa do Pai. Então, nós caminhamos, evoluímos e vamos reencarnando e nascendo e sendo transportados para diversos planetas pelo sistema solar e pelo universo, enfim, né? Até alcançarmos, evidentemente, uma projeção do mundo celestial que nós não entendemos ainda. Aqui no capítulo 2, que nós estamos estudando, pela primeira vez e muitas vezes no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna repudia cultos politeístas e os chama de inferiores e mundanos. Então, nesse capítulo 2, Krishna
através dos versos, ele, evidentemente, se contrapõe a esse entendimento politeísta, né? De que existem muitos deuses. Existem muitos deuses, né? No universo. Não, é um Deus só. É claro que na próprio ensinamento da eubiose, na própria literatura da teosofia, designam-se deuses a várias entidades que colaboram na evolução do universo. Mas esses deuses são projeções, não são os deuses no sentido politeísta, mas são projeções da divindade, né? São projeções da divindade. Dá-se o nome de Deus porque são projeções da divindade, mas a essência íntima do universo é monoteísta. Na verdade, existe um ser, existe algo que nós não entendemos, que é justamente o imanifestado, né? O tato, aquilo, né? Que projeta no mundo manifestado as suas manifestações e que, não raro, né? As civilizações dão o nome de deuses, mas são deuses que são projeções de cima, né? Aliás, veja bem, Jesus nos falou isso, né? No Evangelho está, ele, com referência a nós, ele falou assim: vós sois deuses. Não somos deuses como o Deus infinito, somos deuses esquecidos. Olha só a diferença. Não é politeísmo, é monoteísmo. Existe um Deus central, né? Algo que nós não entendemos, que é o imanifestado. Mas esse manifestado projeta em nós a sua consciência e nós temos tudo dentro de nós aquilo que Deus tem. Tudo que tem dentro de Deus, nós temos dentro de nós. Só que nós desconhecemos, nós nos esquecemos, nós nos tornamos ignorantes a respeito dessa divindade que existe dentro de nós. E o processo da iniciação é justamente voltarmos a entender essa divindade que em nós existe. Por isso que Jesus falou, a volta à casa do Pai. E Krishna fala, a prática do yoga é necessário. E mais do que nunca, a prática da luta contra si mesmo, de transformação. Krishna deixa bem claro, né? A prática dos yogas e a luta contra si mesmo, no sentido de transformação interna, para atingir uma consciência superior no futuro. Muito bem. Vamos entrar aqui no capítulo 3. Não sei se vai dar tempo da gente falar todo ele, mas vamos dar andamento no capítulo 3. Né? Olha só. Capítulo 3, chamado Karma Yoga, ou a Yoga da Ação. É o capítulo 3. Hein? Olha o ensinamento de Krishna. O ensinamento de Krishna. Hein? Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro nesse mundo material. O que é Vishnu? O segundo trono. Ou, mais especificamente, a mãe divina. Vishnu. É Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu é a mãe divina, segundo trono. Então, Krishna diz, deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu, um sacrifício ao segundo trono, um sacrifício com reverência à nossa mãe divina. Caso isso não seja feito, caso contrário, o trabalho produz cativeiro nesse mundo material. Aí, Krishna deixa. Caso a consciência se recuse a cumprir esse dever de transformar a si mesmo com relação à mãe divina, o que acontece? Produz o cativeiro, ele fica preso nesse mundo material por tempos infindáveis, milhares. Krishna não fala quanto tempo, mas a gente entende hoje, né? Milhares, milhões de anos, bilhões de anos que a consciência pode ficar presa, cativa desse mundo material, né? Aí Krishna diz, portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, e desta forma você sempre permanecerá livre do cativeiro. Bhagavad Gita 3, capítulo 3, versículo 9. Então ele diz, né? Portanto, ao filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele, da consciência superior de Deus. E dessa forma, você sempre permanecerá livre do cativeiro, a liberdade. Essa luta que nós fazemos contra a nossa própria ignorância, né? nos torna cada vez mais livres dessas limitações que nós temos no cativeiro do mundo material. Né? Então, continuando, Krishna diz o seguinte para Arjuna: confusa, a alma espiritual que está sob a influência do falso ego julga-se autora das atividades que de fato são executadas pelos 3 modos da natureza material. Bhagavad Gita, capítulo 3, versículo 27.
Olha só. Então, a alma fica confusa, fica sob a influência do falso ego, né? O nosso falso ego, né? O que é o falso ego? A nossa personalidade. E ficando sob o domínio do falso ego, né? Julga-se a autora de atividades. De fato, ele julga-se autor das atividades, mas que são executadas pelos 3 modos da natureza material, que nós falamos antes, né? Então, nós falamos antes, inclusive, a ignorância, o orgulho, não é isso? O desejo, várias formas que nos deixam presos ao mundo material, né? Karma, aí Krishna, então, fala para Arjuna a questão do karma. Nesse capítulo, então, o capítulo chama-se Karma Yoga, o Yoga da Ação. O Arjuna já fala para Krishna a respeito do karma. Olha que importante. Karma refere-se à ação e reação moral. De acordo com a lei do karma, quaisquer que sejam as ações que se executem, trazem reações. Qualquer ação que se cumpre, que se faça, tem uma reação específica. Aliás, isso foi dito por Newton, né? Isaac Newton, numa das leis, aí no mundo material, né? O Newton determinou essa lei, né? Escreveu essa lei no conhecimento científico, né? A cada ação corresponde uma reação que ele é igual e contrária. Repetindo, cada ação produz uma reação que é igual e contrária. E aí está o Newton, Isaac Newton falando sobre uma das leis básicas da física, né? Mas isso também vale para o mundo espiritual também, né? A cada ação nós produzimos uma reação que ele é igual e contrária. Né? O bom karma se manifesta como, por exemplo, riqueza, poder e prestígio, enquanto o mau karma pode aparecer como dívida, doença e vulnerabilidade. Agora, veja bem, esse ensinamento é necessária a meditação. Vamos meditar sobre isso. Na verdade, nós não podemos acreditar peremptoriamente que existe o mau karma e o bom karma. Isso não existe. Existe o karma. O karma, olha, vamos repetir o seguinte, o karma não é bom nem mal, é necessário. O karma não é bom nem mal, é o necessário. O nosso mestre, nos últimos momentos da sua existência na Terra, ele falou, ele gostaria que os discípulos entendessem a polaridade, porque ele diz que a polaridade, quem entende a polaridade, entende tudo. Então, o karma se manifesta na nossa vida, não é isso? Mas, na verdade, todo karma é o necessário. Na verdade, não existe o karma bom, o karma mau. É o necessário. O karma é utilizado pela divindade, e nós temos que seguir isso para fazer a nossa realização espiritual. Então, o karma é necessário. Então, por exemplo, se a pessoa tem doença, se eu não posso chamar uma doença, é incrível isso, né? Uma dificuldade que a pessoa tenha no material, eu não posso chamar que seja mau karma. É o karma, é o necessário. Assim como se uma pessoa fica rica e ganha na loteria, eu não posso chamar que isso é bom karma. É o necessário. Inclusive, um exemplo, o indivíduo pode ganhar na loteria, ficar milionário e fazer muita bobagem. Não é verdade? Entendendo? Isso é bom karma? Nós podemos chamar isso de bom karma? O sujeito não tem nada. Joga na loteria, ganha uma coisa, milhões de reais. Não é verdade? O que pode acontecer? Ele pode fazer muita coisa boa e pode fazer muita bobagem. E fazendo bobagem, ele vai aumentar seu karma. Então a gente pode dizer assim, puxa vida, no caso específico desse cidadão, ganhar na loteria foi um mau karma para ele. Então não é bom nem mal, é o necessário. Tudo que acontece, não, nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Tudo que acontece, e o karma não é por acaso. Ele ocorre justamente pela nossa necessidade relativamente à nossa evolução espiritual. Como a alma é eterna, como explicado nesse capítulo 2, ela carrega reações kármicas de uma vida para outra. O karma envolve a alma em atividades materiais e na ignorância de sua verdadeira identidade. Normalmente, se a pessoa não entende a questão da polaridade, ela vai começar a julgar. Isso é bem, isso é mal, isso é bem, isso é mal. Não tem isso, é o necessário. A divindade faz justamente o necessário para a nossa evolução. Arjuna começa esse capítulo perguntando como ele poderia lutar por seus propósitos egoístas, mas se vincular a Deus e libertar-se do karma.
Arjuna pergunta isso, né? Como ele poderia lutar por seus propósitos egoístas e se libertar e se vincular a Deus e libertar-se do karma? O Senhor Krishna instrui Arjuna a lutar. Olha o segredo. Olha o segredo que Krishna indica para Arjuna. O Senhor Krishna instrui Arjuna a lutar, mas sem apego. Pronto. Veja, lutar, mas sem apego. Isso é uma coisa difícil, né? A pessoa está numa guerra, mas sem se apegar à guerra. Lutar porque é necessário, mas não lutar com ódio pelos seus inimigos. É uma luta muito diferente daquilo que nós vemos nas guerras, né? A pessoa luta, mas sem ódio. Luta com o dever de transformação interna. Então, Krishna fala, o Senhor Krishna instrui Arjuna para lutar, mas sem apego. Se Arjuna simplesmente se sentar e renunciar à luta, ele ainda estará sujeito ao seu karma. Krishna foi bem claro para ele. Se você não quiser lutar com seus parentes, ou contra si próprio, você vai se sentar e não vai fazer nada e vai ficar sempre ligado ao karma. O karma vai ficar permanentemente nas suas pegadas, né? Então, Krishna foi muito claro para Arjuna. E Arjuna levou esse conhecimento. Arjuna significa nós, né? Nós, seres humanos, né? Porque Krishna, a divindade, e Arjuna somos nós, seres humanos, que somos, através do Bhagavad Gita, uma história, né, que conta, né? Evidentemente, isso aí ajuda a entendermos a necessidade da nossa evolução, né? Mas, se ele cumprir o dever, não para o seu próprio bem, mas para agradar a Deus, estará praticando Karma Yoga. Olha, para finalizar, olha que Krishna fala para Arjuna. Mas se o Arjuna, cumprir o seu dever, não para seu próprio bem, mas para agradar a Deus, estará praticando Karma Yoga. Olha só que importante esta ensinamento de Krishna, né? E o nosso mestre fala isso, né? Que a pessoa não deve se ligar nem ao bem nem ao mal, não ficar preocupado com o bem e com o mal, e sim com o dever. Ele diz, o dever é mais. Quem cumpre o dever não precisa ficar preocupado com o bem e com o mal. Né? A nossa função é cumprir o nosso dever. O nosso dever o que é? Fazer a nossa evolução espiritual para atingir a casa do Pai e difundir esse conhecimento para os nossos irmãos. Todo aquele que está no caminho da iniciação, ele tem o dever de fazer a sua própria evolução e transmitir esses conhecimentos para os seus irmãos, para produzir a evolução geral da humanidade. Muito bem? Então, nós vamos parando por aqui, a primeira parte do Bhagavad Gita de hoje, né? E paramos aqui no capítulo 3 da Yoga, né? A Yoga da Ação. E no próximo encontro, nós vamos continuar aqui com o capítulo 3 e depois vamos continuar até o capítulo 18. Tem muito assunto para a gente considerar, né? Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para a gente dar continuidade no nosso encontro, né? Através de trocas de opiniões, perguntas, afirmações, para nós enriquecermos o nosso conhecimento. É uma história fascinante, né, professor? E, ao mesmo tempo, faz a gente refletir sobre tanta coisa, inclusive sobre a nossa trajetória de vida. E é interessante, né, professor, a gente ter um olhar de observar tudo o que acontece, né, à nossa volta, que, de repente, tudo é para nos impulsionar a agir, né, professor? A gente vê que o Bhagavad Gita é uma escola, realmente um livro fascinante, né? Uma poesia fascinante, sublime canção, né? E está relativa a todo o nosso conhecimento, né? Relativamente ao aprimoramento do nosso conhecimento. E que o Krishna disse que um dos veículos é a prática da yoga, né? Ou seja, a prática da yoga, ou seja, a união nossa com a divindade, né? Isso é importante, né? E você, Gilberto, tem alguma colocação a fazer? Muito bem, boa noite, Carlos, boa noite, professor, ao povo que está aí no chat acompanhando. Bom, o primeiro recado é que deixem o like, não esqueçam de curtir a nossa live, apertem ali o botão do joinha, lembrando que essa interação ela é fundamental, ela é importante, né, para o canal, porque ela ajuda a impulsionar a nossa transmissão, envia o nosso vídeo aí para mais pessoas aqui na internet, tanto agora ao vivo, se você estiver acompanhando, como também gravado, se você estiver assistindo depois,
esse vídeo, assiste, curta, né, ali, aperta ali no botãozinho do curtir. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque sempre que tiver uma atividade aqui no nosso canal, você será avisado, será informado previamente, né? E compartilhe o conteúdo, manda aí para alguma pessoa que você conhece, que gosta desse tipo de conteúdo, que estuda esse tipo de assunto, né, que se interessa por esse tipo de informação, que você vai estar passando aí bastante coisa para essa pessoa. Lembrando que hoje é o programa de número 177, somente do projeto Iniciação aqui no canal. Então, fica aí uma dica, né, como fonte de pesquisa, de estudo, para quem está iniciando, para quem está começando, para quem está pretendendo ainda começar os estudos aí nessa área, né, para entender um pouco melhor, se aprofundar. E lembrando que essa semana ainda, né, nós temos aí a oportunidade para quem é de São Paulo, conforme o professor Walter havia comentado lá no início, para quem ainda não anotou, não está sabendo, quem é de São Paulo, quem quiser fazer o curso peregrino, geralmente o curso peregrino ele é iniciado sempre no começo do ano, tá? Isso é padrão, é dentro da eubiose. Geralmente o curso peregrino, que é a fase, né, a porta de entrada, né? Mas o departamento da Moca, de São Paulo, está admitindo, né? Está criando uma turma para iniciar agora nessa reta final de ano. Então, você tem a oportunidade ainda deste ano de já fazer o peregrino. Então, para quem é de São Paulo capital ou as redondezas ali, né? O departamento da Moca ele fica bem localizado. Então, para aqueles que são aí das imediações, do ABC, para quem está próximo dessa região, a aula é uma vez por semana, né? Então, de fácil acesso, tanto para quem vai de metrô, quanto para quem vai de carro. Então, é fácil de chegar lá. E mesmo que você ainda não esteja... aliás, mesmo que você tenha uma curiosidade, né? Você não precisa ir já e se comprometer, fazer a sua inscrição, fazer a sua matrícula, né? Já participar das aulas. Entre em contato lá com o pessoal. A gente sempre deixa isso como dica, né? Participa de uma aula, veja como é, veja como funciona, né? Conhece lá o pessoal e sem nenhum compromisso. Isso é interessante, esse primeiro contato, né? Pelo menos para você conhecer. Eu, particularmente, fui assim, meu primeiro contato e nunca mais saí. Então, deixo como dica aí para que você vá lá, conheça, participa de uma aula, vê como é, e aí depois você analisa, decide, né? Então, entre em contato, o Carlos está projetando aí os contatos, depois ele vai passar vai passar de novo essa informação, vai passar os números de contato. Então, essa turma foi feita agora durante o mês de setembro, então essa semana agora você ainda pode fazer, ainda tem tempo. Então, fica aí a dica, tá certo? Então é isso, Carlos. Então, professor, e é muito interessante aquela alegoria, né, de ele ter que brigar, né, com a família, e essa simbologia de a gente estar sempre tendo que brigar com nós mesmos, né, com o nosso ego, com nossa personalidade. A vida é um eterno embate, né? É interessante que na eubiose a gente se aprofunda bastante já no terceiro nível da eubiose, né? Tem o inicial, depois tem o primeiro nível, no segundo nível entra-se bastante nesse entendimento da transformação interna, né? Nós temos aqui, internamente, temos aqui que chamamos de nidanas. Nidanas são os resquícios do nosso comportamento lunar. Nós viemos da Lua, né? E viemos para a Terra. Mas dentro da nossa Constituição, existem as nidanas, que são as tendências para
aos comportamentos mais grosseiros, né? Ligados ao egoísmo, à inveja, à ignorância, etc. Agora, o importante que a gente tem é entender o seguinte: a questão não é destruir nidanas, olha que importante. Não é destruir nidanas, é transformar as nidanas em eskandas. Nidanas são o comportamento animal, né, ligado ao animal. E skanda é o comportamento ligado ao estado de adepto, o estado superior. Né? Então, a questão não é detonar ou destruir nidanas, é transformar. Por isso que é a transformação interna. Né? Então, é por isso que o Lavoisier já descobriu isso na química, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a nidana que nós temos em nós, que são os nossos padrões ainda animais, né? Que nós já dissemos, né? É matéria-prima. É matéria-prima. Essa matéria-prima tem que ser transformada em matérias superiores, vibrações superiores. Fundamentalmente significa elevar o processo vibratório. A nidana tem um processo vibratório inferior. Nós temos que transformar para o processo vibratório uma frequência vibratória mais superior, que é a skanda, né? É a transformação interna. Então, nada se perde, tem que ser transformado. Né? Isso é muito importante ter esse entendimento. Né? E à medida que a gente vai se transformando nidanas em skanda, professor, a gente vai aumentando a vibração. Então, a tendência é esse embate interno ir diminuindo, né? Exatamente. É como nós vimos aqui nesse capítulo 2, né, do Bhagavad Gita, né, que é dito pelo conhecimento atual, o que foi dito no Bhagavad Gita, o processo de evolução dá-se através de muitos níveis evolutivos, né, vibracionais, e constitui também a natureza e a existência de planetas, né, no mundo mais inferior, né. Eu digo planetas sólidos e planetas também que existem no mundo hiperfísico, né. A ciência só acredita que existem planetas físicos densos, mas não, existem planetas físicos e planetas hiperfísicos também. Existem planetas hiperfísicos. Né? Nos próprios planetas, a Terra, por exemplo, tem um planeta físico e dentro dela, se entrelaçando, existem mais 6 terras. 6 terras, uma dentro da outra, com vibrações superiores. Né? Então, nós temos um planeta Terra denso, depois mais 6 terras. Né? Aí vem o vital, né? Vem o astral, o mental superior, o mental inferior, e assim até chegar ao Atman. Né? Então, cada um desses tem uma vibração específica. Né? Então, aqui no nosso sistema solar, nós temos aí, por exemplo, temos aí Júpiter. Júpiter é um planeta ainda num estágio de... não tem uma consistência sólida. Ele é mais tênue, né? Ele está se solidificando. Com certeza, no futuro, ele vai se tornar um planeta com uma superfície sólida e assim por diante. Né? Lá o nosso mestre nos indica que Júpiter já foi um Sol. Júpiter e Saturno eram 2 sóis que giravam ao redor do nosso Sol. Então, o nosso sistema era trino. Era um Sol central e 2 sóis girando ao redor desse Sol central. Esses 2 sóis foram esfriando e constituem hoje Júpiter e Saturno. É claro que em Júpiter existem seres que vivem lá em Júpiter. Nos planos, não no plano denso, mais denso, né? Que é muito liquefeito, né? Mas nos planos mais sutis existem seres que existem lá, vivem. Né? Então, todo o planeta tem vida. Ou seja, tudo no universo tem vida, tanto nos planos mais densos como nos planos mais sutis. Né? E através desses planos, então, as consciências vão evoluindo, vão reencarnando, vão fazendo as suas experiências em diversos planos, até chegar no auge do seu estado evolutivo. Nós não sabemos qual seja esse auge, né? Mas devemos imaginar que deve ser algo que esteja relacionado com o nosso Pai Celestial, né? Nós chamamos de Pai Celestial, né? No universo, o Atman não, o imanifestado, né? O imanifestado. Nós estamos nos dirigindo para lá, né? Muito bom, professor. E a carruagem simboliza a nossa limitação física, professor, o nosso corpo, a carruagem? Também. Isso no estudo da filosofia, né? Da iniciação,
é dado essa imagem, né? Tem a carruagem, o cocheiro e o cavalo, né? Então, Isso, é claro que a carruagem tá lá, a carruagem é algo muito físico, o animal já é uma consciência mais superior do que o físico, e o cocheiro é a consciência humana, né? Agora, isso. é claro que essa carruagem vai para onde o cocheiro determinar, né? Agora, Isso. se o cocheiro não tomar as rédeas, o cavalo vai por onde ele não quer ir, né? O cavalo vai sozinho e vai levar a bica, a carruagem para outros lugares, né? Então, isso é uma imagem que se dá no processo de iniciação, né? Da carruagem, do cocheiro e do cavalo, né? Agora, quem tem que dominar essa relação entre carruagem e cavalo é o cocheiro, né? Através da Hum, sua atividade mental, né? hum, hum. Através da nossa consciência, né, Nossa professor? consciência, exatamente, Hum, exatamente. hum, hum. Olha, é fascinante, né, professor? Como que eles conseguiram, através de uma alegoria, né, formar um, um, um panorama tão preciso, né, professor, que até hoje a gente tenta dominar e não consegue, né? Exatamente. A carruagem é a parte física, né? O É, animal é a consciência animal, né? E o condutor é a consciência humana, né? Então, aí estão os três hum, aspectos da nossa hum, vida, né? hum. E isso tudo ao longo do tempo, né, professor? Será que a Índia ainda guarda todo esse ensinamento até os dias de hoje? Bom, pelos meus estudos, a Índia hoje é uma Índia moderna, que vive no século XXI, né? Hum, Então, é claro que não existe mais o que existia nos tempos antigos, mas eu tenho lido que existem certas regiões em que ainda se mantém aquele comportamento relativamente à Índia antiga, né? Eu, hum, por exemplo, eu até falei, né, o culto à vaca, né? Eu falei que na isso. Índia, na antiguidade, a vaca não podia mexer na vaca, porque a Hum, vaca, no entendimento daqueles seres da iniciação, a vaca dá o leite, né? Dá o leite, alimenta, e ela é considerada como um ser vamos dizer assim, alegoricamente relacionado ao segundo trono. Então, naquela época antiga, não podia se mexer na vaca, nem matar a vaca. Ela andava pela cidade sozinha, ninguém mexia. Agora, eu fiz uma pesquisa para ver se na Índia ainda se faz isso, e então a resposta nessa pesquisa que eu fiz é o seguinte: determinadas regiões da Índia, ainda pequenas regiões, ainda se tem esse costume de não mexer na vaca, ainda se mantém. Mas é hum, claro que a maioria das cidades não, né? Então as hum, coisas vão mudando com o tempo, né? Mas o hum, que sobra o conhecimento fundamental fica registrado para sempre. hum. Muito bom, professor. Professor, eu estou vendo que não tem pergunta. Enquanto Não, isso, eu vou passar uns avisos aqui. tudo bem. Eu vou passar os avisos do canal Conexão 3005. Então, o Conexão 3005, toda terça-feira, tem a sua roda de conversa, tá? E nessa próxima terça-feira, dia 30 de setembro, ó, último dia de setembro, 30 de setembro, no mesmo horário, às 20h40, a gente tem como tema da roda de conversa a chave para o quinto sistema. O palestrante é Morenci Laporta, ele é empresário, personal e executivo coach. Ele é de Campinas, São Paulo, e ele vai falar sobre esse tema, trazendo vários assuntos muito interessantes. O ser humano tem constituição quaternária, podendo chegar à quinta. Na natureza é similar. O que o quinto sistema tem a trazer? Seria um novo estado de consciência? Qual a chave para o seu alcance? Então, o tema é muito interessante. Ele vai falar sobre o ser humano, sobre a constituição quaternária, sobre a quinta essência na natureza, o quinto sistema, né, que a gente está trabalhando, né, para chegar ao quinto sistema. Então, para isso, a gente vai ter que ter um novo estado de consciência. E vamos ver qual é a chave, né? Que a gente precisa, a chave para alcançar o quinto sistema. E aí é muito interessante, né? O tema, os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. E agora, na próxima terça-feira, 30 de setembro, no mesmo horário, às 20h40.
20h40. Eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas, que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos um telefone anotado aí, que ele também é o WhatsApp. O prefixo de lá de São Lourenço é 35 e o número é 997566874, e o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e também nos departamentos de Santana e Sumaré, aqui em São Paulo. Eu queria também falar do nosso projeto Iniciação. Todo sábado, aqui no canal Conexão 3005, temos o projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40. E os seus colaboradores, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Portanto, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40. E lembrando mais uma vez, né, que começou em setembro o novo curso da série Peregrino, lá no departamento da Moca, aqui em São Paulo, na Rua Conde Prates, 988, Moca. Para quem está interessado, né, em ampliar os seus conhecimentos sobre cosmogênese, né, a origem do universo, antropogênese, a origem do ser humano, a nossa constituição oculta, dentre inúmeros outros temas que podem fornecer chaves para o autoconhecimento e despertar da consciência cósmica. Quem tiver interesse, busque mais informação pelo telefone que está aí, prefixo de São Paulo é 11, e o número é 2021-7290. E também tem aí o endereço da internet, né? O e-mail, moca@eubiose.com.br, ok? E quem quiser ir presencialmente na Rua Conde Prates, 988, Moca, São Paulo, você pode ir de segunda, terça e quinta, das 14 às 20 horas. Então, quem tiver interesse, é só fazer contato com o departamento da Moca. Bom, os recados são esses, eu não estou vendo mais perguntas. Né, essa palestra falando sobre o quinto sistema, né? Nós estamos aqui, hoje na internet, fala-se muito em quinto sistema, né? Todo mundo fala quinto sistema. Isso não é por acaso, o professor de nada acontece por acaso. Por que está se falando tanto sobre quinto sistema? Porque é o nosso processo hoje, né? Nós estamos partindo para o quinto sistema. O quinto sistema é muito claro. Nós temos o quaternário, né? A nossa posição inferior, e temos a tríade superior, né? Na tríade superior é um triângulo, num dos vértices está o mental sintético superior. É a quinta coisa, né? O Budi é a sexta coisa, o Atman é a sétima coisa. Então, nós estamos entrando agora para o desenvolvimento pleno, no futuro, do mental superior, é o quinto sistema. Paralelamente ao quinto sistema, o búdico também vai se desenvolvendo, né? Então, formando uma relação entre o mental e o Budi, né? O Budi não desenvolve a inteligência, simplesmente, desenvolve a intuição. É muito mais profundo que a intuição. Mas esses dois aspectos vibratórios se unindo, eles vão caminhando para o Atman, que é o Cristo interno. E no Cristo interno, então, não é mais a intuição nem a inteligência, é muito mais, é justamente a contemplação. Então, o indivíduo atinge a contemplação do quê? Do Deus que existe dentro dele mesmo. Então, tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, diz que quando o indivíduo atinge um estado de adeptado, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha que coisa impressionante. Professor Henrique de Souza. Quando uma consciência atinge o estado de adeptado, ele consegue viajar pelo sistema solar inteiro, porque ele está num estado vibracional que ele pode entrar numa caixa, ler uma caixa do segundo trono e ir para outros planetas, viajar, é uma coisa fantástica, né? É claro que, depois que ele realiza esses 7 pontos, ele atinge, como o nosso mestre afirma, existe um estágio de uma 8ª coisa, que é a síntese. Aliás, o Guilherme Guazelli pôs um 8 lá, né? Pôs um 8 lá, né?
O Débora Gazaro pôs tem um 8 lá. Ele pôs um 8. Ó, nada acontece por acaso, né? Não, nada acontece por acaso. Oitava coisa acontece nesse processo evolutivo. Nosso mestre diz: a oitava coisa é a síntese. A síntese das 7 coisas é a oitava coisa. Né? Então, é o nosso caminho. Nosso caminho. E o Jesus fala: a volta à casa do Pai. Mas, é claro, a gente pode entender como a volta à casa do Pai Celestial, o primeiro trono, mas muito mais ainda, né? Acima do primeiro trono, tem uma vastidão pelo universo que a gente nem consegue imaginar o que seja. Muito bom, professor. E essa quinta coisa, que eu costumo chamar também de mental abstrato, tem a ver com a quinta dimensão, professor? Tem a ver com a quinta dimensão, exatamente. Por isso que a Terra por que a Terra está passando para a quinta dimensão? Porque o estado vibracional dela, de todos aqueles que estão vibrando, vão passar para... Nós não falamos que tem 7 terras? Isso. Tem 7 terras. Uma mais densa e outras mais sutis, até o nível átmico. Né? Então, praticamente, a vivência do ser humano vai passar para o vital, depois para o astral e assim por diante. Né? E os ensinamentos da eubiose, justamente, na literatura que a gente tem na eubiose, é dito que a Terra, fisicamente, vai passar por uma grande transformação. Nos nossos registros tem, a Terra vai incorporar a Lua, vai incorporar o planeta Ceres e, se não me engano, a Marte. Então vai formar um planeta gigantesco. É claro que eu não sei qual é o projeto da divindade, só a divindade sabe por quê, né? Mas dentro do conhecimento iniciado da eubiose, nós temos essa informação. Agora, é claro que o planeta Terra vai se transformar na sua configuração mais densa, mas quem estiver no plano vital, astral, não vai sentir isso. Não vai sentir. Vai ficar na quinta, sexta dimensão, né? Mas a Terra, fisicamente, vai sofrer enormes transformações. Não agora, né? Não, são bilhões e milhões ou bilhões de anos. O porquê disso também não sei, somente só os seres superiores podem dizer porquê. Mas, como tudo se transforma, a Terra vai passar por essa transformação também. Né? Porque é claro que o nosso sistema solar um dia ele vai desaparecer, vai surgir um novo sistema solar, né? Com outros planetas, né? Com certeza, Urano, Netuno e Plutão vão entrar no sistema evolutivo do sistema solar, etc. Né? Então, são projetos da evolução que a gente não consegue entender, mas que existem. O professor, o senhor também comentou, a gente sabe que Saturno é um planeta gasoso e a gente sabe que tem um aspecto de vida mais sutil lá. Aqui na Terra a gente tem um aspecto mais denso, que é tudo que a gente vê aqui, o ser humano e tudo mais, e o aspecto mais sutil, que está aqui interligado também com a Terra, né? Deve ter seres mais sutis vivendo conjuntamente com a gente, né? Na Terra tem o seguinte problema: está havendo uma filtragem, um filtro. A Terra está passando por um processo de filtragem. Né? E Jesus falava da escolha, a separação do joio e do trigo. Né? As correntes espiritualistas falam muito disso. Né? Por exemplo, o mundo astral, o espiritismo chama de baixo astral. Né? Tem muitas consciências ali, num estágio evolutivo muito primitivo. Então, ficam lá se afogando nas sombras e ficam lá naquele martírio, né? E é o baixo astral. Mas o que se tem notícia é que está havendo uma filtragem. Então, não somente aqueles seres que estão encarnados serão levados para mundos mais primitivos, mas também os seres que estão nesses planos mais sutis, mas que não apresentam uma evolução compatível com a Terra, estão sendo retirados da Terra e levados para outros planetas. Então, vai haver uma depuração da Terra. Vai haver depuração. E a Terra passa por um nível evolutivo superior. Na verdade, a vibração da Terra é um nível superior. Né? Isso que a literatura nos diz. Né? É um processo de grande transformação. Isso já está se fazendo no terceiro milênio. O nosso mestre fala assim, né? O terceiro milênio é um processo de transformação que nunca ocorreu no planeta Terra. Nunca ocorreu. Justamente a projeção do Avatara Maitreya, né? E o nosso mestre diz que no ano 3005 a Gartha virá para a face da Terra. Olha que importante. A Gartha, que significa os mundos internos relacionados, situados no mundo mental superior. Né? Então, esse mental superior, esse Agartha virá para a face da Terra.
Ou seja, os seres que estiverem vivendo aqui no mundo mais denso, o vital, né, vai entrar em contato com a lagarta, né? Vai entrar em contato com a lagarta, vai fazer uma troca, né? Vão conviver. Isso é o futuro da humanidade, da Terra, né? Ou seja, a Terra está sendo promovida lentamente para um estágio superior de evolutivo, que é chamado quinta dimensão. Não para por aí, depois vai passar para sexta, sétima, assim por diante. E a gente já está, né, no terceiro milênio, né, professor? Né? Nós estamos no terceiro milênio, claro. O terceiro milênio já está falando. E o professor Henrique Souza, nos seus ensinamentos, ele afirma uma coisa muito importante, que o processo evolutivo está se acelerando. Antigamente, as coisas eram mais lentas, na Lemúria, na Atlântida, milhões e milhões. Agora, o processo, através dos sistemas evolutivos, está se acelerando, o professor afirma. Quanto mais avançando, mais acelerado é, né, o processo. Né? Então, isso aí, o tempo vai... Há menos tempo consumido para a realização dessas passagens espirituais de um plano para outro. E todo mundo está sentindo esse aceleramento, né, professor? É automático. Hoje, todas as pessoas com quem eu converso, puxa vida, mas o tempo está passando rápido, mas não é possível. Começamos o ano, já estamos terminando o ano. Agora eles falam aí como é aquele fenômeno lá, não esqueci o nome dele. Estamos passando por uma... Como é o nome daquele... Esqueci. Uma faixa vibratória, né? Então, um nome especial. Que agora esqueci. E essa faixa vibratória está... Tem a ver com a frequência Schumann? Frequência Schumann, exatamente. Isso. Está afetando o nosso estado vibracional. Isso eu senti... Muitas pessoas ligadas à ciência falam essa questão. Então, está havendo uma aceleração, realmente. Né? O padrão vibratório vai mudando, né? Porque hoje nós temos passado, presente e futuro. Mas à medida que nós vamos atingindo, vamos caminhando para o nosso estado de adeptado, a noção de tempo fica completamente diferenciada. Né? Tanto que o budismo diz, o tempo não existe, é o aqui e agora. Né? Não é verdade? O tempo não existe. O tempo existe na nossa mente, na nossa capacidade de entender o mundo físico denso. Então, existe passado, presente e futuro. Mas à medida que a pessoa vai se evoluindo, o tempo vai se tornando uma unidade. Né? Então, tudo acontece ao mesmo tempo. É difícil a gente entender isso, não é fácil, não. Viu? É só um adepto para entender. Só um adepto. E vamos assistir a nossa roda de conversa terça-feira, que vai falar sobre isso. O nosso irmão vai falar sobre isso aí. Isso é muito importante. É verdade, professor. Estamos chegando no nosso horário, foi muito bom. Eu adoro o tema, né, professor? Eu não sei quanto tempo. Vamos continuar, né? Quantas horas o senhor vai continuar? Bhagavad Gita, né? 3. Estamos na metade do capítulo 3. Tem mais 15 capítulos para estudar, né? Tem coisa pela frente. Mas o tema é fantástico, vale a pena. Obrigado, professor, pelo conhecimento que você trouxe aqui para a gente. Eu quero agradecer a todos que participaram hoje. Esse foi o Bhagavad Gita, parte 1, né? Isso. Agora, parte 2, parte 3 e assim por diante. E assim por diante. E lembrando que o nosso programa de hoje fica gravado. Quem não puder assistir hoje, tem a semana inteira aí para assistir. Isso, é verdade. Isso, e agradecer a todos, um bom final de sábado, um bom domingo, e até terça-feira, nossa roda de conversa. Estamos falando do tempo, né? Se a pessoa não tiver tempo, ela pode assistir o vídeo aos pedaços, né? Aos pedaços, de 15, 20, meia hora. Exatamente. É isso, professor. É isso, e até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí. Boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado para todo mundo. Tenham todos um bom final de semana, um bom domingo, né? E nos vemos aqui na próxima semana. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Vamos nos encontrar no próximo sábado. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.